Vamos avançando porque a palavra nos orienta que devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite chega e não podemos fazer mais nada. E nós não somos da noite, nós somos do dia. Esse ministério da nova e eterna aliança, o ministério do Cristo, derramando sobre muitos a unção do seu Espírito. Esse é o nosso ministério, o ministério da nova aliança, o ministério do poder, o ministério da verdade, o ministério do acontecendo, o ministério do transformando, o ministério do receber o perdão, o ministério do considerá-lo como nosso Salvador. Esse é o ministério em que nós estamos nessa última época em que nós aqui estamos tendo esta oportunidade de expressar o entendimento que estamos recebendo por meio do Espírito. Qual é o seu ministério? O ministério de Cristo, da nova e eterna aliança. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que nós precisamos estar filiados a Cristo. Eu busquei o significado do filiado para a gente entender melhor esta posição que devemos alcançar a nível de consciência, para que todos possam entender se você está filiado a Cristo. A filiação é a ligação de uma pessoa a outra a partir do reconhecimento da parentalidade. Então, a filiação é uma ligação de uma pessoa a outra. Veja bem que interessante. Em outro tempo, no campo da nossa mente, a gente ouvia falar de Deus e ficávamos na expectativa, né, que vai acontecer, de que amanhã será transformado. E dificilmente em outro tempo a gente teria uma realidade dessa filiação com o Espírito, com o Filho, com o poder, e ele manifestando nos seus membros, manifesto em nós. Muitos ainda não têm essa coragem, esse entendimento de ver que a obra redentora, salvadora, aquela que remiu a obra do próprio Filho de Deus, ela tem que ser manifesta em nós. Entende? Olha só, nós somos os membros do corpo de Cristo. Os membros. Então, tudo isso que nós conhecemos sobre a pessoa de Cristo precisa estar testificado do que ele já fez nesse corpo. Isso ele já fez, ele já executou em toda a natureza que confessa Jesus como Salvador. Naquela cruz, o que ele passou significa que já foi consumado, ele já fez, já operou na carne. Entende? Então, nós estamos debaixo desta nuvem, estamos nesse ministério, e o que já ocorreu no nosso interior em relação a essa filiação em Cristo? O que já ocorreu de entendimento em relação a essa filiação em Cristo? Eu entendo que quando no tempo que éramos menor, a nossa filiação estava sob os tutores, ou a nossa filiação estava sobre um governo humano, a nossa filiação estava sobre um sistema religioso, e nós andávamos segundo aquilo que era proposto para a gente.
entende? Então nós estávamos filiados, nós éramos menor, nós estávamos filiados, o apóstolo Paulo vai dizer com essas palavras, no tempo em que vocês eram menores. Então no tempo que nós éramos menores, estava sobre a filiação de um sistema natural, raso, que a gente nunca conseguiria trazer a realidade da unção do Cristo sobre o nosso ser. Porque quando é filiado a um sistema, a um homem, eles mesmos, eles não aceitam que, e eles pregam contra isso, eles não aceitam que pela fé e pelo sacrifício, você chegando a Cristo e estando em Cristo e tendo prazer em Cristo, você é uma nova criatura. Você é filho, entende? Você está com o que te conduziu até tamanho convencimento em Jesus é a própria unção do Cristo. Então, na medida em que nós somos menores e entramos em um sistema religioso, de governo humano, que somos instruídos de forma bem natural, palpável, estratégico, então não tem como se filiar a Cristo nesta posição, de maneira nenhuma. Só que o ministério que foi nos concedido nos arrancou desta posição de ser menor no entendimento e agora nós estamos passando para uma fase de maturidade concedida pelo Espírito, né? Recebido esse ministério pela unção de Cristo e agora nós estamos sendo filiados em Jesus Cristo. Essa filiação é o reconhecimento de uma pessoa sendo ligada a outra, de uma pessoa pertencendo a outra. Então, já que eu estou filiado em Cristo, eu reconheço que não é uma expressão de palavras, o seu reino. Eu reconheço que não é uma expressão de forças ou ensinamentos que vai ser colocado tentando me levar a ter um aperfeiçoamento de obras aqui na terra. Não, agora eu estou em Cristo, eu vou reconhecer que o sangue dele, quando foi derramado, e a graça dele, quando se expandiu por meio da ressurreição, me alcançou. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo. Eu fui alcançado, eu estava morto e revivi. E hoje o Senhor me colocou de pé. Hoje o Senhor me considera como filho. Graças. Estou filiado, estou ligado. Eu reconheço isso, que é o mais difícil da humanidade, reconhecer essa filiação em Cristo. Porque essa filiação traz o poder do Espírito sobre você, traz a unção do Cristo sobre você, traz a testificação do Cristo sobre você, de forma que vamos estar unificados, ligados na videira. Lembra de João? Que ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então essa filiação no sentido do entendimento do homem, nós somos ligados em Cristo. Então todo o fardo e o peso que estava sobre o homem natural antes de fazer essa filiação, porque ele ainda não tinha tal entendimento, tal visão de que estando em Cristo ele já foi justificado, pesava muito, o fardo aumentava cada dia mais. Então você deixa de lado esse fardo. Você não pega para você esse fardo porque não tem. Agora você reconheceu a paternidade, você reconheceu a adoção, você se uniu a Cristo. E esses relatos que nós vemos, que ele disse que ali ele pagou um alto preço, ali
ele justificou, estando em Cristo, tomamos posse. Quando você toma posse por meio da fé nesse sacrifício, vem uma alegria, você sente vontade de estar o tempo todo na manifestação da fé e da testificação que você recebeu por meio da crença. Você creu agora que você foi justificado. Você creu que você agora não tem os pecados que eram encardidos, que eram como carmesim, eles foram todos embranquecidos. Agora está alvo como a névoa, porque o sangue de Jesus, o sacrifício, te deu esta vitória de despir do velho homem e te dar umas novas vestes. E agora você é filho por meio da fé. E o ministério da nova aliança em poder e em espírito, ele tem essa missão de levar a todos a crer que Jesus executa feitos, que Jesus ele opera transformando aqueles que declaram a fé nele, porque a missão dele de ter vindo, a missão dele de ter morrido, de ter ressuscitado, é exatamente impregnar nas entranhas, no sentido daqueles que pertencem a ele na nova e eterna aliança, e esses se ver livre da culpa, esses não buscar justificação de outra forma. Você não vai ter justificação com terapias, você não vai ter justificação com livro, você não vai ter justificação com CD, você não vai ter justificação com caixinhas de oração, você não vai ter justificação com dinheiro, você não vai... Nada que você fizer, tudo que você buscar para ser justificado é crer no que ele disse, e no que ele passou, e no que ele entregou. E aí você vai, como aquele que está filiado, desfrutar das riquezas do Cristo e não carregar esse peso tenebroso. Então o apóstolo Paulo vai dizer, no tempo em que vocês eram menores, entende? No entendimento, então nós andávamos sobre as leis dos homens, o governo dos homens. Então eles diziam, vocês não estão justificados ainda. A gente diz, é verdade, aleluia, mas amanhã eu vou ser justificado porque amanhã eu vou fazer uma obra, vai ser melhor, vou ser justificado. E aí passa outra pregação e eles vêm, mas vocês não estão preparados ainda. Amanhã vocês precisam se preparar, todos vocês vão tomar vara porque vocês não estão preparados. O chicote vai estar lá, a espada vai vir porque vocês não estão preparados. E a opressão aumenta, e a aflição aumenta. Vamos mudar isso pelo ministério que nós estamos inseridos da nova e eterna aliança, o ministério de poder, o ministério de unção, o ministério do Filho. Vamos se filiar a Cristo. Estenda a tua visão agora e diga assim, amanhã não. Eu, hoje, agora, se estou em Cristo e tenho fé, já estou justificado porque Ele me justificou. Amanhã não preciso fazer mais nada disso que é colocado, porque em outro tempo que era menor eu aceitava, mas agora que abriu o entendimento, não. Hoje, agora, nesse exato momento, o Senhor Jesus Cristo perdoou os meus pecados e o que há em mim, no meu corpo todo, é a unção do Espírito, é o Cristo. Foi unificado. O Espírito dele bateu em contato com o meu espírito humano e agora virou o Espírito Santo habita em mim. Ele santificou os meus membros. Por causa da sua dignidade, que você é digno como homem, por causa das suas obras que você tem como homens, por causa das suas fraquezas que você tem como homem? Não olha para isso. Se você olhar, você cada dia vai pesar mais o fardo. Olha para o justificador. Olhou?
E agora? Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu ministério? Então, o nosso ministério hoje é essa filiação em Cristo. Reconhecemos Ele como nosso Pai. Ligamos Filho e Pai. E agora somos um com o Pai por meio da unção do Cristo. Olha que interessante. Meus irmãos, hoje isso tem muito valor quando nós falamos do ministério da nova aliança. Vale a pena você prestar atenção no que está saindo do interior. Entende? O que eu estou querendo transmitir no meu interior, que é por meio do Espírito liberando para vocês, que se vejam livres, se vejam abençoados, se vejam salvos. Entende? Se vejam pessoas riquíssimas com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não é tudo isso que os homens implantou em você. No tempo em que éramos menor, aceitava tudo. Então, não tinha salvação no tempo em que era menor para o homem. Não tinha justificação no tempo em que era menor, em que nós éramos menor. Só que o ministério que está sendo apresentado, isso mudou, reviravolta. Tem chance. Você já está com a oportunidade, com a riqueza nas tuas mãos. É só crer. É um ministério de fé. Nós temos que ter fé. Mas não é essa fé em que toda a humanidade crê de alguma forma. É uma fé que vai além. Ela sobrepõe o pecado. Ela sobrepõe a carne, ela sobrepõe o sistema religioso, ela sobrepõe a fala dos homens, e você toma posse da justificação, do perdão, da salvação, por meio do Filho, do sacrifício, por meio da fé. Eu tomo posse. Já era, você está salvo. E acabou todos os fardos. Então é uma filiação. Devemos se filiar a Cristo. Aqui vai dizer na palavra, em Gálatas capítulo 4, no versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mundo aqui é religião. Não há outra coisa aqui que cabe aqui dentro a não ser um movimento que tentam levar as pessoas a Deus. Então ele está dizendo que em outro tempo, olha só, assim também quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A gente ouvia tudo que os homens colocavam de filosofias de doutrina e estava servilmente disposto a servir e aceitar e dizer: libera as suas palavras sobre mim que eu aceito. Vai, fala tudo que você quer, que eu aceito. Fala que eu preciso fazer obras para justificar, que eu aceito. Isso é o tempo de menor, o tempo de criança. Fala que eu preciso fazer obras, que eu vou aceitar. Fala que depois de receber o selo do Espírito, eu preciso de bênção. Fala que eu aceito também, porque eu estou correndo atrás dessas bênçãos que me oferece, já que eu estou com a bênção, sou abençoado, estou selado, está tudo pronto. Então fala que eu aceito. Fala para mim que se eu investir em qualquer um objeto, isso vai ser funcional também para minha salvação, que eu aceito. No tempo que era menor, estava sujeito a esses rudimentos baratos da religião, de lideranças, de homens. Porém, a graça do Senhor está se manifestando, está nos oferecendo um ministério excelente da nova e eterna aliança, levando nós a filiarmos a Cristo, deixar o tempo de menino, de criança, de tocar nestas coisas, de
simpatizar com templos, de simpatizar com homens, com doutrina de homens, e agora ser filiado a Cristo, reconhecendo, observa bem esse ponto, você deve reconhecer que Ele perdoou os seus pecados, você deve reconhecer que Ele te salvou, você deve reconhecer que Ele te remiu, você deve reconhecer que você é nova criatura, deve ter esse reconhecimento que está filiado em Cristo, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor, não é para ficar buscando. Se você já está, não é para você ficar buscando com a tua cabeça e cansando, buscando meios de se justificar. Creia que Ele já justificou todos vocês. É a nova aliança que nós estamos. É o ministério da unção de Cristo sendo derramado sobre aqui, ó, a parte mais alta aqui, os céus aqui, olha só. E aqui vem um nível de convencimento, é a igreja verdadeira, a igreja gloriosa. Quando há um nível de convencimento sobre você, aí você está com a base da igreja edificada, ninguém vai imputar em você mais aquilo que ele já levou, que ele já tirou, só se você permitir endurecer o coração, ou se você for menino, ninguém vai imputar. Então quem é você? Eu sou ungido. Eu sou ungido pelo Cristo, pela unção de Cristo. Quem é você? Eu sou nova criatura que se transformou em filho do Deus Altíssimo. Você já recebeu o perdão dos pecados? Você está em Cristo. Ah, não, eu ainda faço umas coisinhas aqui. Já recebeu o perdão dos pecados, declara, foi filiado em Cristo, pelo sangue, pela nova aliança, pela consumação, pelo decreto, você já recebeu o perdão dos seus pecados, é nova criatura. Talvez o que você quer é ser dentro de uma perfeição de esfera do filho, aí você não vai conseguir, porque você precisa estar em momentos de fraqueza para você ser forte. Lembra que ele fala? Quando você é fraco é que você é forte, e que você é forte, e quando você é forte é que você é fraco. Então, talvez o que impede vocês de se filiar a Cristo de uma vez, talvez seja por causa dos membros, mas os membros precisam demonstrar fraqueza em algum momento para que você possa ser forte em Cristo, entende? Então não olha para a justificação de membros de carne, se você está em Cristo, você não vai andar pecando. Se você está filiado a Cristo, se você entendeu que Ele, se você declarou, caiu no teu entendimento, que Ele levou, que Ele perdoou, que Ele riscou a cédula que constava contra nós, isso é apagado naturalmente da sua mente. Porque no tempo em que você é maldoso, que a consciência é maldosa, que os olhos é maldoso, que grandes trevas que há em ti. Então, por todo lugar onde você ir, vai manifestar isso. Mas na medida que você se filiou a Cristo, acabou a maldade. E isso, os teus olhos passam a ser bons, você passa a ser o sal da terra, você passa a ser a luz deste mundo. Então, não tem nem por que ficar enfatizando obras de membros. Isso não é para homens. Obras de membros não é para pastor, obras de membros não é para a gente ficar enfatizando. Isso é uma obra do Cristo, é Ele que combate essas obras da carne. Então, no tempo que era menor, nós servia um sistema. A gente acreditava em tudo. Aleluia, Senhor. E o ministério que recebemos agora é para te dar maturidade, para você crescer. No versículo 4 diz assim, ó, vindo, porém, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, olha que interessante, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Descobriu a sua identidade agora
por meio da palavra, você recebeu o Espírito de Deus no seu coração. Ele foi circuncidado pelo Espírito de Deus. Ele foi convencido pelo Espírito de Deus. Então você está em Cristo. Você é filho, você é herdeiro. E agora toda essa mensagem, essa ministração que no tempo em que éramos criança imputava sobre o teu coração, impedindo de você enxergar o Espírito do Deus vivo sobre o teu coração, já te transformando, ou você já está transformado por esse Espírito e você não enxergava, acabou o tempo de criança e o tempo de menino. Agora você pode se alegrar com o teu coração, com a tua alma, que Jesus Cristo te salvou. Você é filho e você é abençoado por meio do Espírito. A filiação te leva a reconhecer a justificação por meio de Jesus, não por meio dos seus membros, por meio da sua carne. Isso é questão de um convencimento do Espírito, e tudo isso que você se preocupa, daqui a pouco acaba com tudo. Que Jesus te abençoe e que você possa ser filiado na nova e eterna aliança, no ministério da unção de Cristo sendo derramado sobre a consciência de todos os homens, para que haja um convencimento na plenitude do Espírito, porque nós trabalhamos enquanto é dia, a noite chega, não podemos fazer mais nada, e nós não somos da noite, nós somos do dia. Senhor Jesus abençoe.